Estamos de volta com a nossa série do Poço ao Topo e hoje é a última etapa em que nós vamos falar de questões comportamentais. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão de valores, de questões emocionais, de como a gente vai lidar com todo o processo que está por vir. Essa é uma etapa fundamental, porque estando ela bem estabelecida, as outras etapas vão ser bem estruturadas juntamente com ela. Então eu quero que você acompanhe cada etapa desse processo, porque isso vai fazer total diferença na minha vida e eu acredito também que vai poder ser aplicado tremendamente na sua vida. Nós estamos nessa não apenas para conquistar uma liberdade financeira, mas também para aprender a administrar bem os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. E como sempre, eu não faço isso sozinho, conto aqui com a minha especialista, a Aline Rabelo, que está me ajudando, está me auxiliando em todo esse processo. Olá, como vocês estão? Vamos lá, mais um dia. Eu vou pedir aqui o feedback dele de como foi a semana, das tarefas que nós estamos colocando aí. Você precisa fazer também, hein? Se você está com a gente nesse processo, tudo que a gente está fazendo aqui, você precisa de fazer na sua casa, perfeito? Vamos lá, uma geralzona aí da semana. Dessa vez não foi 10 de 10, foi quase 10. Mas um que eu já consegui finalizar, e esse para mim me deixou muito feliz, foi conseguir os R$1.000. Conseguir juntar ali os R$1.000. Isso aí foi uma vitória. Eu vendi uma bicicleta, agora recebi, tá tudo certinho, passei a bicicleta para frente e agora já peguei os R$1.000 e coloquei ali no meu aplicativo, tem um aplicativo do Nubank que eu separei uma caixinha para ficar especificamente com esse valor para deixar ele ali rendendo. Então esse tá guardadinho e agora ele é intocável. Daqui a pouco eu vou explicar o que vocês vão fazer com o dinheiro aí que vocês estão conseguindo, tá? Não acabou ainda, acabou para ele porque ele conseguiu, mas você continue aí até os dias, são 30 dias, tá acabando, mas ainda eu acho que você tem uma semana aí, perfeito? E depois eu vou voltar nesse assunto para explicar o que você vai fazer com esse dinheiro que você está conseguindo aí, perfeito? Pode Ótimo. continuar. Grupo no WhatsApp, a gente continua, fazendo todos os dias, bem anotadinho, bem colocadinho, eu, minha esposa, todos os gastos que a gente faz estão sendo listados ali, então essa sem problema nenhum. A questão do exercício físico, no mínimo 3 vezes por semana, essa para mim tem sido também tranquila, eu tenho feito de 4 a 5 vezes na semana, então essa meta tá bem batida e a gente segue fazendo aí pro resto da vida. Isso aí. O dinheiro, a nota de dinheiro? A nota de dinheiro, eu tinha que trazer uma nota para ficar visível, Então tá aqui, essa eu inclusive enquadrei para que ela possa ficar bem visível e sempre que eu parar para lembrar, me dê essa memória de que nós somos capazes. Gente, isso aqui não é um ídolo, tá? A gente não vai colocar isso aqui para a gente se prostrar, adorar e nem colocar isso aqui como um altar nas nossas vidas. A gente está fazendo isso aqui como um memorial, para que toda vez que a gente vê isso aqui, nos dê a esperança de que nós somos capazes de administrar bem e de melhorar a nossa renda. Então esse vai ficar visível aqui, vou deixar inclusive aqui no lugar de fácil acesso, que sempre que eu passar, eu consiga ver. Só não pode pegar, tá? Fácil acesso, aí você vai dar fácil, eu vou pegar. Inclusive, não precisa de fazer dessa forma. Se você quiser colocar só na carteira, ali na hora que você vai tirar o cartão, aí você vê o dinheiro, opa, só não pode usar. Você vai ficar com esse dinheiro aí até no final do processo. Por que eu não deixei na carteira? Porque eu acho que é tentador. Se eu deixar ali. O objetivo é você ter e ele falar, não, isso aqui eu também não vou mexer, eu consigo me controlar, não vou gastar. Tem todas essas questões aí por Acho trás. que se ficar na carteira, eu vou correr o risco de eu usar. Maior. Vamos lá. O dinheiro, as perguntas, que a gente precisa de fazer antes de fazer qualquer tipo de compra, depois volta e dorme. Já precisou de usar essas Não precisei nessa uma semana, eu acabei que realmente não fiz nenhuma compra nesse sentido, Fiz compra de gasolina, de coisas corriqueiras do dia a dia que a gente não usa esse processo. Mas tá vindo aí as compras de Natal e eu acredito que vai ser muito válido. Tá bom. Provérbios? Esse daí é onde eu falhei. Então, não fiz todos os dias. Eu tô, se eu não me engano, hoje no 10º provérbio. Então, era para eu estar ali por volta, acho que do 12 ou 13, então eu falhei uns 2 dias nesse provérbio do dia. Mas aí não tem problema, tá? Continua lendo, não para. Pode continuar, perdi 2, não tem problema. Continua lendo. Volta a ler amanhã, volta a ler hoje, não tem problema não. Uma questão importante da disciplina, é que quando a gente perde um dia, a gente não pode chutar o balde, Não largar mesmo, para lá e não desistir. mesmo. Na E verdade, isso vai acontecer, tá? Então, até eu acho que você já falou da questão de já deu vontade de parar tudo, Não, mas que saca, chato isso.
Não pare. Fica chato, descansa um pouquinho, depois você volta e volta a fazer ali tudo que verdade. tem que ser feito, tá bom? Então, fica numa boa aí, não para, não desiste no meio do processo, continua firme. Gente, a única diferença de quem consegue e quem não consegue é quem continua e quem para. Só essa é a diferença. Se você continuar no processo, você vai conseguir, certamente você vai conseguir, E o tá poder bom? de tudo isso está no longo prazo, né, Aline? Quando É, a gente conseguir chegar o mais longe exatamente. possível, a gente vai ter resultados maiores, né? E não desconsidere nenhum tipo de vitória, tá? Então, por exemplo, ele já conseguiu os R$ 1.000 antes do tempo. Perfeito, comemore isso aí, olha só que vitória. De repente você não consiga fazer sobrar dinheiro de jeito nenhum. Ele já conseguiu deixar R$ 1.000 lá guardado, tá bom? Vamos lá. Levantamento das dívidas, tá Tá no bem processo. encaminhado, já consegui o contrato, já consegui Registrato, conseguiu? o registrato eu consegui Uhum. e também o extrato, né, A ficha a ficha gráfica, o gráfica. memorial Eu da junto com evolução o da dívida. contrato, eles não mandaram no mesmo dia, pediram um prazo maior para essa ficha gráfica, mas me mandaram por e-mail. Então a negociação com a Caixa foi bem tranquila, não tive dificuldade Pra nenhuma pegar. e eles mandaram toda a documentação. Tá ótimo. Muito. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, gente, dos R$ 1.000, tá? Se você já está conseguindo, provavelmente já tenha conseguido alguma coisa, talvez não todo o R$ 1.000 lá, todo o dinheiro que a gente estipulou aqui, mas todo esse dinheiro que você conseguiu, o interessante é que você agora invista ele, deixe num lugar que seja um investimento seguro e com liquidez diária, porque a gente vai usar isso como se fosse uma reserva de super urgência, né? Então eu preciso de ter acesso rápido a esse dinheiro, tá bom? Pode ser uma caixinha do Nubank, do Inter, pode. Tem que ter livre acesso ali, tá bom? Rápido acesso a esse dinheiro. Então, a princípio, pode colocar no lugar seguro, então renda fixa, tá bom? Com liquidez diária. Então, tenta escolher alguma coisa aí. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, coloca nos comentários que aí a gente responde as perguntas, tá bom? Mas guarde esse dinheiro, invista esse dinheiro aí. Tá? A gente ainda vai falar mais sobre ele. Acho que no próximo a gente já comenta um pouco mais sobre ele, que aí eu acho que o prazo já vai ter acabado. Uhum. Tá bom? Eu já falei que nada que a gente faz é em vão, então eu vou continuar aqui fazendo algumas perguntas, cada dia, cada pergunta, cada situação que ele está me respondendo alguma coisa, está me trazendo. Eu consigo Uhum. perceber alguma coisa, talvez no seu comportamento, né, no que passa pela sua cabeça, no seu lidar com o dinheiro, no hábito de consumo, a gente vai pegando isso com o tempo. Tá bom? Então eu vou lá te fazendo algumas perguntas e aí o senhor vai respondendo e a gente vai jogando aí, eu vou falando um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. De Ok. 0 a 10, hoje, qual é o seu nível de satisfação com a sua vida financeira hoje? 4. O senhor lembra qual foi o seu primeiro emprego, o seu primeiro salário? Veja aí se o senhor lembra. Lembro? Lembra? Lembro. Eu dava aula de reforço, eu fazia faculdade. Eu não tô. Tem duas situações, né? Eu fui bolsista de faculdade, porque eu trabalhei com iniciação científica, e depois, durante o processo também, eu dei aula de reforço em uma escola de reforço. Uhum. Então, além desse dinheiro que eu recebia da bolsa, que era meio salário mínimo, eu acho, na época, e teve também esse salário que eu recebi por dar aula de reforço. Uhum. E qual foi a primeira coisa que você comprou com esse dinheiro? Tenta Isso, lembrar. não me lembro. Consegue lembrar? Não me lembro. Sabe por quê? Eu entrei no mundo das prestações muito cedo. Quando eu era muito jovem ainda, adolescente, né, na verdade, eu recebi uma mesada do meu pai de R$ 50 por mês. E, por incrível que pareça, eu consegui fazer um crediário nas Casas Bahia. Quantos anos? Eu devia ter uns 16, 15 para 16 anos. Então, toda vez, o que eu fiz? Comprei um microsystem no crediário da Casas Bahia e pagava a parcela com parte da minha mesada. Entendi. Então, eu comecei a fazer isso Novo, né? muito novo. E aí, eu não consigo ter essa referência do que eu comprei com o meu primeiro salário. Mas lembrou do microsystem, tá bom. Lembrei. Ó, isso aí, gente, por exemplo, a gente precisa de parar e falar, oxe, ele tá falando para mim que desde os 16 anos, desde o primeiro salário dele, ele já fazia isso. Então, opa, peraí, né? Aí a ausência de educação financeira, talvez o nosso passado influenciando aí de alguma forma, tá bom? Isso aí vai trazendo algumas coisas aqui pra gente ir entendendo, compreendendo aí, tá? Qual foi a sua primeira compra que te deixou muito feliz? Esse microsystem microsystem. foi a minha primeira conquista pro meu quarto, né? Porque aí depois eu consegui uma televisão e fui colocando outras coisas. Meu quarto ali era
todo equipado por conta Seu mundo, dessas... Tá. O que que isso significou para você? Poxa, eu consegui comprar, não interessa como, né, porque você não Uhum. tinha esse entendimento, mas qual foi o sentimento, o que que aquilo significou? Na época foi uma sensação de independência, sabe? Eu sou capaz de ir fazer alguma coisa sem estar vinculado diretamente Aos meus com os pais. meus pais, né? E eu fui na loja sozinho, eu negociei sozinho, eu fiz tudo sozinho, então Uhum. foi uma sensação de conquista e independência. E qual foi o momento em que você mais se frustrou financeiramente? Sem dúvida foi nessa última quebrada aí, né? Que foi a questão da venda do apartamento, essa coisa toda. Porque a gente levou uns bons anos para conquistar um sonho, e esse foi um sonho que a gente perdeu, assim, muito Rápido, rápido, né? talvez. E foi Uhum. bem dolorido esse processo. E o que que isso significou? Frustração, tristeza, decepção. Aí é uma série de sentimentos, assim, que realmente Tá. é difícil de expressar. Vamos supor que hoje, um tio seu, que morava lá na Europa, faleceu e aí te deixou de herança, 5 milhões, vamos colocar assim. Ou seja, o problema dinheiro para você não vai ser mais problema, tá? Uhum. Não é mais problema. Vamos supor que isso tivesse acontecido. Como que você gastaria esse dinheiro? Eu penso muito hoje, minha cabeça vira muito pro lado do investimento, Uhum. né? De conseguir fazer uma liberdade financeira com a aplicação desse dinheiro. Mas eu fico transitando entre dois sentimentos, que é o sentimento de comprar uma casa e de investir. Então ainda tô nessa... Às vezes o primeiro ímpeto vai, cara, vou ter meu Ou apartamento de talvez as volta. duas coisas, né? Então eu vou ter esse bem de volta. Mas aí eu já penso, cara, será que vale a pena? Às vezes se eu investir a curto prazo eu não tenho esse bem, mas lá na frente eu conquisto algo melhor ou com mais consistência. E por que que você gastaria dessa forma? Agora já pensando mais em planejamento, né? Organização e dar passos menores. Quais sentimentos você tem ao se sentir gastando seu dinheiro dessa forma, fazendo isso, tanto investindo quanto comprando sua casa? Qual sentimento? Realização. O que que é mais importante na sua vida hoje? Minha família. Pelo que você abriria mão de todo o seu dinheiro? Esses 5 milhões que seu tio deixou, você abriria mão pelo quê? Família e chamado. Chamado no sentido, gente, ministerial, né? É. Então acho que isso para mim é muito forte, de saber que cumprir o propósito de Deus para minha vida é o mais importante, sendo que o primeiro deles é a minha família e o segundo é aquilo que o Senhor tem para mim. Se você tivesse o poder de acabar alguma coisa no mundo, o que que você acabaria? Ignorância a respeito de Deus, Por quê que você acabaria com isso? porque o mundo carece de Deus, Ai, de conhecê-lo, né? Deus está aí, mas as pessoas não o conhecem como deveria. acreditando ou não, ele está aí, Ele né? tá Agora aí. é que as pessoas É. conheçam. Que sentimento você tem ao pensar que acabaria com essa ignorância? Completude, plenitude, cumprir o meu propósito. Eu vou te mostrar alguns valores agora e eu quero que você pinte para mim os principais valores, tá? Eu acho que a gente depois consegue colocar esse quadradinho, né, Uhum. exposto para eles lá. Então, assim, eu queria que você pintasse aqui os valores que você tem na sua vida, tá bom? O que que você acha que faz sentido para você, o que que não faz de jeito nenhum? Esse é muito forte, esse não é? Pode marcar todos aí. Se tiver algum problema com a minha letra, pode falar. Não, tá tranquilo. Legível, pelo menos. Pronto, desses aí, os 5 mais. Escolha os 5 mais fortes para você. Desses 5, qual é o número 1? Fé, 2, família, 3. legado, 4. honestidade, respeito. Perfeito. Você se sente cumprindo esses valores quando você usa o seu dinheiro? Pela situação, não vou nem dizer hoje, mas de toda a sua história até hoje, você acha que você estava cumprindo os seus valores, a sua relação com o dinheiro estava obedecendo esses valores, você estava sendo coerente com esses valores? De família, de honestidade, de fé, de legado, de respeito? Sim, Você acha que sim? sim.
Você acha que você estava sendo honesto com você, cuidando bem do seu dinheiro? Não, nesse sentido, não, né? Entende? Entendo. Sua família, de tudo que você está vivendo hoje, você acha que você estava alinhado ao seu valor família? Então, eu investia na família, né? Mas poderia não estar investido da maneira certa. Sim. Então, era pensando neles, né? Por exemplo, Uhum. fiz previdência para os meninos um tempo, aí a parte do dinheiro deles que estava investido, a gente tirou para comprar um apartamento, então foi pensando já em deixar um legado para eles, mas muito não foi feito da maneira correta, E da entende? história que o senhor tem até hoje de legado? O senhor acha que está Não, zero, né? perfeito? Tá bom, Porque hoje eu não tenho o que deixar. perfeito. E de que forma o senhor acha que o senhor poderia estar sendo mais fiel aos seus valores? Hoje, financeiramente falando, na sua relação com o dinheiro. O que eu faria hoje para eu estar sendo mais fiel a esses valores aqui? Para mim, o ponto de virada é a educação financeira. De uma forma geral, né? Aprender a administrar, aprender a usar, aprender a guardar, aprender a gerir, aprender a me organizar e, finalmente, a multiplicar aquilo que Deus colocar na minha mão. Uhum. Ó, normalmente a gente toma a gente toma decisões baseado em quê? Em princípios que nós temos, em valores e até conhecimento. Uhum, Só que quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa estar alinhado aos nossos valores. uhum, Será que eu estou sendo coerente com os meus valores de fato? Será que eu estou, poxa, de tudo que eu fiz, será que eu pensei na minha família mesmo? Será que foi? Talvez sim, talvez só tenha sido de uma forma equivocada. O legado, será que a minha história financeira, meu legado aí no lidar com o dinheiro, se fosse hoje, eu teria deixado um bom legado? Nesse uhum, sentido, tá bom? Então, valores é o seguinte: eu tenho os meus, o senhor tem os seus, e aí não quer dizer que os meus estão errados ou que os seus estão errados, nada disso, ou está uhum, certo ou está errado, não. Cada um tem os seus, tá bom? E aí são crenças aí que a gente tem, tá? E que vão nortear as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Então, o país que eu nasci influencia isso, a casa onde eu vivi, a minha cultura ali, a minha família, tudo isso vai influenciar. Por isso que eu falo que não tem certo ou errado, que talvez você fale assim, ah, não, esse não, não tem. Tem os seus e tem os meus, alguns podem ser iguais, outros podem ser diferentes, uhum. enfim, a gente não entra nessa questão de, de ser certo ou errado. Qual vai ser a questão aqui dos valores? A gente vai disponibilizar, então, esse quadro aqui dos valores, tá? Aham. E aí, o que eu quero que faça? Aqui o senhor marcou diversos valores, são muitos valores. Só que eu vou pedir para que o senhor destaque sim, os 5 mais, tá? Uhum. Os 5 mais. Destaca como? O senhor pode colocar, imprimir os 5 e deixar visível, igual o dinheiro, ou de Uhum. repente pode colocar aqui os 5 valores aqui, Em volta. entendeu? Uhum. Só para lembrar, a minha relação com o dinheiro precisa estar alinhada aos meus valores, tá? E Uhum. sempre buscando um equilíbrio, porque talvez até esse valor, dependendo do que seja, você pode estar, nossa, eu tenho um valor muito alto disso, só que eu estou me prejudicando. Uhum. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm um valor assim de ajudar as pessoas muito grande, de compaixão muito grande, e ali ela faz tudo, né? Entrega todo o dinheiro, faz empréstimo para outras pessoas para estar ajudando, Se mas torna pródiga, isso né? pode ter um problema, pode gerar um problema. Então, eu preciso de estar alinhada aos meus valores, mas de forma sempre equilibrada. Uhum. Sempre equilibrada. Não posso ser infiel a eles, mas também eu não posso ser ao extremo ali, vou 80, não, eu tenho que buscar um equilíbrio. Então aqui no caso dele, o número 1 para ele foi fé, então questão de relação com Deus e tudo, isso é muito forte para mim, é o mais importante para mim é isso, perfeito, número 1. 2, família. Você pode ver que nas perguntas que eu te fiz sempre tinha família. Família Uhum. ou Deus? Você falou o tempo todo, né? Ou é ministério, ou é Deus envolvido, ou é família envolvida. Por quê? Por perguntas você já consegue perceber ali. Ele Os tem isso como valores. valor muito Uhum. forte. Tá bom? Terceiro, legado. O que eu estou deixando para minha família? O que eu Uhum. vou deixar para minha família? Qual a marca que eu vou deixar neles, né? E aí Uhum. tem tanto do meu dia a dia, da minha conduta ali, do meu ser ali na minha vida toda, mas também o legado de Deus, né? Ali, poxa, É. estou deixando ali tudo certinho, tá tudo certo ali, eles entenderam isso, então essa questão do legado. Quarto, honestidade. E quinto, o respeito. Então, nessa lista, você pode anotar, né, dar uma pausa, anota os valores que são mais importantes para você, depois você pega os 5 mais importantes e coloca em ordem de importância. O número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e destaca isso de alguma forma. A gente Ou pode imprime. disponibilizar isso aqui em PDF?
Sim, a gente... no vídeo? A gente Então, pode, não é uma ferramenta minha, tá? É da Pós, é do Instituto Soper, mas não tem problema, eu estou dando os créditos a eles, então a gente disponibiliza esse material, você responde as perguntas, depois marca os valores mais importantes para você e coloca número 1, 2, 3, 4, 5 de importância. eu quero saber quais são os seus 5. Os meus 5 aqui foram em ordem: fé, família, legado, honestidade e respeito. Coloca aí nos comentários quais são os 5 principais valores que você tem. Eu já expus os meus, eu quero saber quais são os seus. Aline, o que isso tem a ver com dinheiro? Gente, a gente está falando, o lidar com o dinheiro precisa estar alinhado aos nossos valores, né? Isso aqui nos faz tomar decisões. Você vê, nas perguntas que eu fiz para ele era o tempo todo o quê? Família, Deus, família, Deus, família, Deus. Então é o quê? É um princípio é um valor muito forte para ele. E aí precisa estar alinhado a esses valores, tá? Eu estou sendo fiel aos meus valores, quando eu gasto meu dinheiro, eu estou pensando nisso, eu estou sendo infiel, eu tô me traindo, vou colocar assim, estou me traindo, estou traindo os meus valores, tá bom? Então serve para isso, na hora de te orientar, te nortear, na hora de tomar decisões com relação ao dinheiro, tá bom? Aí vamos lá, hoje nós fizemos a última parte ali que fala de comportamento, de mentalidade, de decisão, tá? Para a gente tomar melhores decisões, decisões mais assertivas, tá? Então tudo isso a gente falou aí nos nossos primeiros encontros. No nosso próximo encontro a gente vai entrar numa parte mais técnica mesmo, que é da organização financeira, que é da parte de você buscar o equilíbrio nas suas finanças, porque como eu falei, se eu estiver toda desequilibrada, toda desorganizada, eu não vou nem ter dinheiro para quitar minhas dívidas, nem vou conseguir chegar nisso. Então eu preciso de organizar as minhas finanças, ver qual vai ser a minha capacidade de quitação ali, né? Qual é o valor que eu vou conseguir separar todos os meses para quitar minhas dívidas, porque depois disso aí é que você vai conseguir falar de um planejamento para quitar as dívidas. Se você está gastando mais do que você ganha, como assim? Como você vai quitar suas dívidas? Você está sempre se endividando. Então, tudo isso a gente vai precisar de falar no próximo encontro, tá bom? Então, ele é muito importante, não perca, assista tudo aí completinho e qualquer dúvida pode colocar nos comentários, perfeito? Até o próximo encontro. Se você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada do que está acontecendo, eu vou deixar marcado aqui o primeiro vídeo da nossa jornada. E aí você vai entender cada passo. Acompanha cada um dos episódios porque ele tem todo um sentido para a gente conseguir sair do outro lado. Para a gente conseguir chegar a esse tão sonhado dia em que nós vamos resolver toda essa dívida acumulada e vamos ter um planejamento para executar todo esse processo. Então assiste desde o primeiro episódio até hoje, que nós estamos já no 5º episódio. Quinto episódio. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Restam ainda alguns encontros para a gente chegar até o final e depois a gente vai continuar fazendo um acompanhamento, até porque eu não vou resolver em 10 encontros um problema que eu levei 15 anos para construir. Então eu quero que você acompanhe todo esse processo e junto comigo você possa sair do fundo desse poço para que a gente alcance o topo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!